né? Até a reação dos abduzidos em regressão hipnótica já é bem diferente, bem mais tranquila e bem mais interativa com os próprios seres, como se compreendendo e entendendo o objetivo de tal fenômeno. Tá? O fenômeno vem mudando aos poucos dentro do que a consciência humana, conforme vai estabelecendo um elo maior, mesmo inconsciente, com isso tudo, vem interagindo melhor e compreendendo melhor o contexto inteiro, como se, de forma inconsciente, repito, já soubesse ou estivesse melhor preparada para o que vem por aí. Tá? Em termos de casuística, especialmente, nos últimos anos tem se avolumado muito o processo, a despeito de alguns que se aventuram, principalmente na internet, que acham que por lerem uma dúzia de linhas ou por terem tido uma experiência psicomediúnica passam a ser ufólogos, entendido e fantasiando, elucubrando coisas que não têm sentido. Embora onde haja fumaça, haja fogo. Tá? Existe, obviamente, um núcleo dentro de qualquer experiência e qualquer relato que é bem aproveitado por um lado e muito mal aproveitado, em vista de motivos inconfessáveis, por outros que se julgam pretensos ufólogos. Tá? Mas faz parte do processo, pelo menos assim, mesmo de uma forma distorcida, chamam a atenção para o fenômeno e aqueles que respondem a isso de uma forma séria acabam se enveredando pelo que é genuíno e verdadeiro dentro do tema. E isso é importante frisar. O que é muito interessante é que esse fenômeno UFO, ele não é estranho há mais de 50 anos dentro do que é chamado ufologia oficial da era moderna, e ampliando-se mais ainda a ufoarqueologia, ou seja, a evidência da estada de seres, pelo menos estranhos ao planeta, em princípio, em civilizações antigas ou mais remotas, mais pretéritas ainda. Uma série de evidências, inclusive, ou principalmente arqueológicas, vem se acumulando, já no número há muito tempo mais que suficiente para escrever uma outra história para o nosso planeta, muito diferente do que nos é ensinada academicamente. Né? Enfim, aliado a isso, existe uma atenção, uma objetividade muito grande, quase que inédita da forma como está acontecendo, das grandes autoridades governamentais e militares, especialmente das principais potências, com respeito ao assunto. Isso é válido por um lado e, convenhamos, hipócrita por outro lado. Aliás, a maior parte da humanidade, infelizmente, prima, mesmo por ser um aspecto não evolutivo, a famigerada hipocrisia, que parece que é lugar comum, ainda mais na época atual. Hipocrisia essa que uma das mazelas da humanidade, uma das coisas que Cristo mais combateu na sua estada aqui, planetária, e que, por parte dessas autoridades, parece ser também de forma hipócrita, que eles colocam esses assuntos de uma forma mais objetiva, preocupados com a segurança nacional de seus países. A mídia, que até poucos anos atrás ridicularizava, ironizava o fenômeno, e todos aqueles, ou quase todos, que eram contatados com raríssimas exceções, dando em raríssimas exceções a atenção devida e a seriedade devida ao assunto, né? Na maioria das vezes tratando com desdém, juntamente pela política de acobertamento com os militares de várias potências e também os seus processos governamentais, né, as suas autoridades governamentais, repentinamente tratam o assunto com a seriedade merecida, com a objetividade merecida, não só a mídia como essas autoridades, e como se fosse uma descoberta recente, principalmente, ou uma descoberta no sentido de que o assunto é sério e que já existia antes.
mas dão a entender como se fossem os primeiros a observar isso ou os grandes observadores do fenômeno, da seriedade que o fenômeno tem, do todo o contexto envolvido com o fenômeno UFO, ignorando justamente todas essas décadas de estudo e pesquisa por todos aqueles pesquisadores interessados e, principalmente, os próprios contatados, milhões no mundo inteiro ao longo dessas décadas, que foram tratados à margem da sociedade, à margem da ciência, à margem de tudo aquilo que é sério, no mínimo com desdém.